nascer do sol eu venho a ti, para um novo dia contigo começar. Sempre estás a me esperar e me ofereces teu poder e amor, e como servo me entrego ao meu Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Tudo de mim em resposta ao tudo de Deus, fiel por prazer e leal pra te agradecer. Meus talentos pro teu louvor, meus tesouros dou por amor. O meu tempo eu te dou, sou um templo pra glória do Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Sou um templo pra glória do Senhor. Meus talentos para o teu louvor, Senhor, meus tesouros dou por amor. Meu melhor eu te dou. Sejam bem-vindos à IASD Central de São Caetano do Sul e fique por dentro das nossas programações. Você pode devolver seu dízimo e doar suas ofertas aqui na igreja, através do Pix ou do aplicativo 7me. Só não esqueça de enviar o seu comprovante para o número aqui ao lado para nós termos o controle. Nesta quarta-feira às 20 horas, teremos o culto de oração com a presença do nosso pastor Rafael Reis. Nesta sexta-feira teremos o nosso acampamento jovem de 2023 que acontecerá em Ibiúna, no interior de São Paulo. Teremos várias atividades, momentos espirituais e a presença dos pastores Binho Oliveira e do nosso pastor Rafael Reis. Ainda temos algumas vagas, então esta é a sua chance. Faça a sua inscrição no QR Code aqui ao lado e corra, pois as vagas são limitadas. Lembre-se que todos os nossos cultos também são transmitidos nos nossos canais do YouTube e Facebook, você pode acompanhar por lá também. Bom dia, querido irmão, tudo bem? Aqui quem fala é o Cleiton. Está começando mais um programa Sempre em Oração. Este programa que é oferecido pelo Ministério da Mulher da Igreja Adventista São Caetano do Sul e vem tratando ao longo dos seus episódios reflexões, perspectivas diferentes sobre esse tema que é tão importante no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com Jesus, que é a oração. Sem dúvida, eu fico muito feliz que você tenha reservado o tempo do seu dia. Talvez você esteja assistindo, online, talvez você esteja assistindo depois, mas eu fico muito feliz que você tenha parado para escutar essa reflexão. Eu lhe incentivo a deixar o seu pedido de agradecimento aqui no chat. Nós temos o Ministério da Intercessão que recolhe todos esses pedidos, agradecimentos, e então entrega para Jesus. Como é um programa que trata sobre a questão da oração, sobre experiências da oração, sobre abordagens da oração, nós temos um convidado especial hoje, é o pastor Nicolas Winifrides, que vai repartir a palavra de Deus conosco. É com você, pastor. Muito bem, obrigado, Cleiton.
Vamos começar. Hoje é segunda-feira e eu queria começar fazendo uma oração com vocês, pedindo a presença de Deus para que Ele conduza esses próximos minutos. Do jeito que você está, onde você estiver, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Agradecemos pelo despertar com vida e saúde, e independentemente de que horas essa pessoa está assistindo, nossos irmãos e irmãs estão assistindo, que o Senhor se faça presente no lar, na casa, no quarto, não importa, mas que o seu Santo Espírito fale a partir de agora. Que não seja o pastor Nicolas, mas que seja a tua palavra ao falar e ao transmitir a verdade. Esteja conosco, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. Eu queria começar esse sermão, um sermão sobre oração, falando que eu amo as orações da Bíblia, as orações que estão na Bíblia. Elas moldam as minhas próprias orações, mais do que qualquer outra coisa. Eu amo as orações de Paulo, por exemplo, em Filipenses, capítulo 1, verso 9 a 11, Efésios, Colossenses. Eu amo a oração de Jesus em João 17. Eu amo todo o livro de Salmos, que é o livro das orações que praticamente toda a igreja usa, cheio de uma gama tão grande de emoções e de clamor em nosso coração, que quase qualquer experiência pode ser encontrada em palavras lá no livro de Salmos. Mas eu queria nos atentar a uma oração simples. Na verdade, a oração tão simples que a Bíblia tem, que toca sempre quando eu ouço, que está em Mateus capítulo 6, no verso 9 ao 13. É a nossa oração que o Senhor nos ensinou. Provavelmente isso me apega por causa que fala sobre a providência de Deus, e eu estava tentando memorizar o Sermão da Montanha, quando era desbravador, e aí eu revendo as minhas anotações, eu vi que a oração do Senhor ali, em Mateus 6, parece que está assim bem no meio da mensagem. Enquanto eu estudava, eu orava e eu comecei a refletir sobre o processo das lutas que eu tenho na minha vida diárias, as minhas dúvidas existenciais. E eu espero que você, ao olhar a oração do Senhor de um jeito mais diferente, também possa afetar a sua vida de oração. A oração do Senhor é muito fiel à vida nesse sentido. A vida é uma combinação de coisas espetaculares e coisas simples. Na vida de quase todo mundo existem coisas de tirar o fôlego e coisas chatas. Coisas fantásticas e coisas normais. Coisas extraordinárias ou coisas comuns. Você entendeu? Na vida, a vida é assim. Coisas exóticas e coisas do dia a dia. E olhando dessa maneira, é assim que é a oração que o nosso Senhor, do Pai Nosso. Quase todo mundo percebe que tem duas partes. A primeira, que é dos versículos 9 e 10, contém 3 petições. E a segunda parte, dos versículos 11 a 3, também contém 3 petições. As 3 primeiras, a gente sabe de cor. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Estamos pedindo a Deus para que Ele realize 3 coisas. Faça que seu nome seja santificado. Faça que venha o seu reino. E faça com que a sua vontade seja feita como é feita lá no céu sobre todos os anjos. Como a vontade dele prevalece no céu, a gente pede para que seja feita aqui na nossa vida. É muito claro. E a segunda parte, também existem 3 petições que a gente, na continuação, que é: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e em terceiro, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos
do mal. Você pode ver a diferença e sentir a diferença entre as duas metades. As 3 primeiras petições são sobre o nome de Deus, o reino de Deus e a vontade de Deus. Os 3 últimos são sobre a nossa comida, o nosso perdão e a nossa santidade. Os 3 primeiros chamam a nossa atenção para a grandeza de Deus. E os 3 últimos chamam a nossa atenção para as nossas necessidades. As duas metades têm uma sensação muito diferente. A primeira metade parece majestosa e elevada. A última metade parece mundana e até humilde. A gente começa a separar uma mistura de eternidade com cotidiano. Tudo na mesma oração. Em outras palavras, há uma correspondência entre o conteúdo desta oração e o conteúdo de nossas vidas. O grande e o pequeno. O glorioso e o comum. O majestoso e o mundano. Os elevados e os humildes. Eclesiastes 3:11 diz assim: Deus pôs a eternidade no coração do homem, para que ele não possa descobrir o que Deus fez desde o começo até o fim. Entendo que isso significa que o mundo e a alma humana são iridescentes com as maravilhas ligadas à eternidade. E, no entanto, as nossas experiências monótonas, comuns e mundanas deste mundo nos impedem de ver as maravilhas de voar, que é voar de maneira que sonhamos de tempos em tempos. Até nós crentes que somos habitações, templos do Espírito Santo, até nós dizemos, temos esse tesouro e eles estão em vasos de barro. Nosso espírito está vivo com o Espírito de Deus, mas nossos corpos estão pecados, são mortos por causa do nosso pecado. A vida é assim. E é assim que esta oração é. Ligada com a eternidade, mas tecida na vida humana, na vida cotidiana. No versículo 9, oramos: Pai, faça com que o seu grande e santo nome seja honrado, reverenciado, estimado, acima de todas as coisas, em todo o mundo, incluindo o meu coração. No versículo 10, nós oramos pedindo para que Deus faça com que o seu governo glorioso, soberano, real, domine sem obstrução em todo o mundo, incluindo o meu coração. No verso 10, nós oramos pedindo para que Deus faça com que a sua vontade onisciente, bondosa, justa, santíssima, seja feita em todo o mundo, da mesma maneira que é feita com os anjos, que obedecem de maneira perfeita, alegremente no céu, e pedimos para que isso faça acontecer em nós, principalmente em mim. E essa é a parte de tirar o fôlego nessa oração. E quando oramos, somos arrebatados para coisas grandiosas, coisas gloriosas, coisas globais, coisas eternas. Deus quer que isso aconteça. Ele quer que a sua vida seja ampliada dessa maneira, enriquecida dessa maneira, expandindo, enobrecendo e subindo, elevando dessa maneira a nossa oração. Mas também nós temos a oração do dia a dia, do cotidiano, porque nós também oramos no versículo 11. Senhor, o pão nosso. Nós não estamos pedindo abundância de riqueza, estamos pedindo pão. Apenas o suficiente para me dar vida. Eu quero viver. Eu quero ser saudável, eu quero ter um corpo e uma mente que funcione bem. E aí você pede: Senhor, você me daria o que eu preciso para o meu corpo e a minha mente?
No versículo 12, nós pedimos a Deus: Pai, eu sou pecador e preciso ser perdoado todos os dias. Não posso viver e florescer com essa culpa que eu tenho. Eu morrerei se eu tiver que carregar essa culpa todos os dias. Eu não tenho nenhum desejo de guardar rancor. Eu sei que eu não mereço o perdão. E, portanto, não tenho direito de recusá-lo, esse perdão, a ninguém. Abandonei todas as ofensas que tenham contra mim. Por favor, tenha misericórdia de mim. Perdoe-me e deixe viver a vida de liberdade com o seu amor. É claro que sabemos agora que Jesus sabia quando ele disse isso. Ele sabia que também diria na sua morte: esse é meu sangue, o sangue da aliança que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Quando oramos por perdão, esperamos isso não apenas porque Deus é o nosso Pai, mas porque o nosso Pai deu o seu único filho, seu filho unigênito, para morrer em nosso lugar. No versículo 13, nós continuamos, orando a Deus, falando assim: eu não quero mais pecar, eu não quero continuar pecando. Eu sou grato pelo perdão que o Senhor me deu, Pai, mas eu não quero pecar. Por favor, não me leve aos emaranhados da tentação, aos lugares onde eu tenho a tentação mais forte. Livra-me do mal. Me guarde longe de Satanás e de todas as suas obras e de todos os seus caminhos. Me ajude a andar em santidade, em outras palavras, nós oramos. Essa é a parte terrena da oração. A luta mundana, diária e essencial na vida cristã. Precisamos de comida, perdão e proteção contra o mal. Mas a parte mais importante, que eu espero que nessas duas metades, que você entenda, que essas duas metades, essas duas coisas ditas sobre Deus e que são expostos como por Jesus, ela começa com um pedido que não era muito claro para um judeu. Ele começa no início, no verso 9, Pai nosso que estás nos céus. Primeiro, Deus é um Pai para nós. Em segundo, Ele está infinitamente, acima de nós e acima de tudo, no céu. A sua paternidade corresponde à sua disponibilidade para satisfazer as nossas necessidades terrenas. Sua celestialidade, se a gente pode dizer assim, corresponde ao seu direito supremo de receber adoração, lealdade e obediência. Por exemplo, em Mateus capítulo 6, no verso 32, Jesus nos diz: pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celeste, vocês sabem que vocês precisam delas. Em outras palavras, Jesus quer que sintamos a paternidade de Deus como expressão da sua disponibilidade para atender às nossas necessidades mais básicas. Então, quando você for ler Mateus 5, o verso 34, não jurem de alguma forma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus. Em outras palavras, quando você pensa no céu, pense no trono de Deus, na sua majestade real, no seu poder, autoridade. E embora sendo rei, majestoso, supremo, ele é misericordioso. Por quê? Porque quando ele fala, Jesus diz, Pai nosso que estás nos céus, ele está falando para um Deus que ouve. Ele é majestoso e misericordioso. Ele é exaltado, mas ele habita com os contritos. Ele é um rei e ele é um pai. Ele é um santo que desce. Ele está muito acima de nós, mas ele está pronto a vir até nós. Ele tem planos para toda a terra e para todo o universo. E ele quer que nos preocupemos com esses grandes planos e oremos por eles. Mas eles têm planos para a sua vida pessoal, a um nível mais prático. E ele quer que você ore por isso. Eu
É por isso que nós temos os nossos momentos de oração. É por isso que nós temos os nossos pedidos, nossos diários de oração. Eu mesmo tenho o meu diário de oração. E a primeira coisa eu sempre peço para Deus, o desejo do meu coração é ser usado por Deus, para que eu possa, de alguma maneira, contribuir na santificação do nome dEle, para que eu possa contribuir para que o reino dEle seja real e que a vontade dEle seja real em minha vida. Eu também oro pela minha saúde, para que Ele possa me dar o pão de cada dia, e também oro para que Ele perdoe as minhas dívidas. Claro, sempre oro para que Ele me ajude a vencer aquele pecado, vencer aquela tentação, para que Ele me livre do mal. Nós oramos assim. Não existe um roteiro normal. Mas eu sei que Deus tem escutado as minhas orações. Deus tem me dado libertação de muitas coisas, tem transformado a minha vida. Ele tem grandes propósitos para a minha vida e para a sua vida. Eu sei que quando nós paramos para pensar e quando fazemos algumas reflexões, a primeira coisa é, nossa, eu estou pedindo demais. E eu lendo, estudando, eu tive um insight quando eu estava ponderando sobre essa oração repetidas vezes durante o meu momento de meditação. E a primeira coisa que me veio à mente é: santificado seja o teu nome. Não é apenas uma coisa subjetiva, mas o que Deus espera de nós. Porque santificar ele tem a ver com reverenciar, honrar, estimar, admirar, valorizar o nome de Deus acima de todas as coisas. Nenhum dos outros pedidos nos diz para orar de uma maneira específica, mas nós oramos honrando, elevando. Se você combinar com o fato de que essa é a primeira parte das petições, o nome de Deus para que ele seja santificado, é equivalente ao ser de Deus, é maior do que o próprio reino e a sua vontade. A conclusão principal e o ponto principal da oração, e todas as orações, elas são destinadas para servir essa: que o nome de Deus seja engrandecido. Nós também oramos em meio às pressões e problemas. Isso acontece todos os dias. Mais cedo ou mais tarde, a vida sempre vem com peso, com problemas de saúde, problemas de relacionamento, problemas mentais, problemas emocionais, problemas morais. A gente, se começar a enumerar cada uma delas, você fica maluco. Mas veja bem, você tem um pai. E ele é 1000 vezes melhor do que o pai do melhor pai humano. E a sua paternidade significa que ele se preocupa com cada um desses problemas. Ele olha para você e fala para você orar e pedir ajuda dele. Ele sabe exatamente o que você precisa. Então não tenha medo, por isso, de orar. Não tenha medo de abrir. Nós acostumamos a sempre apontar o problema. E é assim que a gente deveria. Nós apontamos o problema de maneira direta. Por exemplo, eu tenho esse problema financeiro, eu tenho esse problema de relacionamento, ou eu tenho aquele mau hábito, Pai, me ajuda. Porque essa é a maneira certa de orar. Mas Jesus nos oferece um pouco mais nessa oração, a mais. Não menos do que isso, mas mais. Há um ponto indireto aos nossos problemas, porque existe um remédio. Não uma libertação completa de todos os problemas da vida, mas um remédio poderoso nas 3 primeiras petições da oração. Especialmente na primeira. Quando apontamos indiretamente que Deus fez você
fazer parte da santificação do nome dele. Para pensar nisso. Quando você, estendendo o reino dele na terra, vendo a vontade dele sendo feita na terra, da mesma forma que os anjos fazem no céu, em outras palavras, ele fez você para algo magnífico e para algo mundano. Ele fez você para algo espetacular ou para algo simples, e ele ama os dois. Ele tem honra nos dois. Mais do que muitas vezes deixamos de ver é que perdemos o controle da grandeza de Deus, do seu nome, do seu reino, da sua vontade global. Perdemos o nosso equilíbrio do divino na vida. E somos facilmente dominados pelos problemas do mundo mundano. Eu queria que você entendesse, quando o reino de Deus ele é feito através de nós, nós fazemos parte do engrandecimento de Deus. Eu estou implorando para que você não perca de vista a supremacia e a centralidade de santificar o nome de Deus em sua vida. Eu estou exortando que a partir de hoje, o Pai Nosso, que você diz tanto, a busca pelo pão, a cura nos relacionamentos para vencer o pecado que os assediam, para fazer sempre a vontade de Deus, para buscar sempre o reino de Deus, tudo isso o tempo todo para que você possa santificar, reverenciar, honrar, valorizar o nome de Deus. O próprio Deus, acima de todas as coisas. Eu gosto muito da música Com os Pés na Terra e os Olhos no Céu. Tem um sentido que vem um pouco dessa oração. Nós temos os nossos problemas mundanos, estamos os pés na terra, mas nós mantemos também os nossos olhos no céu. A olhar para cima, é por isso que nós santificamos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, toda essa Deus acima de tudo, e que Deus possa ser grande em nossas vidas. Agora, nós também temos a experiência de que na Bíblia, na Escritura, há mais alegria na cura do que na santificação do nome de Deus. Eu queria que você refletisse que às vezes nós temos os nossos problemas. Às vezes nós temos dificuldades. Eu tenho um texto que é 1 Tessalonicenses capítulo 5. É o 16 e o 17. Eles são literalmente mega curtinhos. Tá? Eles são bem curtinhos. Vocês vão ver. Diz assim: alegrem-se sempre. Orem continuamente. Então a gente fez uma pequena reflexão sobre o que é a oração do Pai Nosso. E aqui Paulo ele conclui antes da oração a alegria. Ele pede para a igreja: alegrem-se sempre e orem continuamente. A gente fazendo essa reflexão das 3 petições divididas em 2, as coisas celestiais e as coisas mundanas, eu peço para você, como cristão, não veja a oração como um fardo. Veja como um privilégio. Veja como... Claro, o ser humano não foi feito para orar. O ser humano foi feito para falar com Deus face a face. Adão e Eva, eles falavam com o Senhor face a face. Porém, o pecado entrou no mundo e a única maneira da conexão com o eterno acontecer é quando fechamos a porta do nosso quarto, em secreto falamos com o nosso Pai. E isso é um motivo de alegria. Por isso que Paulo fala: alegrem-se sempre e orem continuamente, sem parar, sem cessar, em todos os momentos. Que você ore ao Senhor pensando
que Ele é o nosso Deus, em santificar aquilo que Ele é, e tenha certeza que Ele também responderá às suas questões terrenas em todos os momentos. Que Deus abençoe vocês, tenham um ótimo dia, uma ótima semana com a presença desse Pai em sua vida. Até mais. Muito obrigado, Pastor Nicolas, pela reflexão, pela mensagem, enriquecedor de fato. É sempre positivo, né, ouvir aquilo que um teólogo, um pastor tem a falar sobre essa temática tão importante. Queridos, nós temos alguns pedidos e temos alguns agradecimentos aqui no chat. Nós não teremos condições de fazer a leitura de todos eles neste momento, mas o Ministério da Intercessão fará isso, você pode ter certeza. Mas ainda assim eu quero convidar você a fechar os seus olhos para juntos nós entregarmos esses pedidos, esses agradecimentos a Deus. Vamos lá? Feche seus olhos, incline sua cabeça e vamos falar com o nosso Salvador. Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos por mais um dia, nós te agradecemos pela vida, pela saúde, pela oportunidade que temos de compreender um pouco mais sobre a Tua Palavra, de entender como essa comunicação entre nós e Ti funciona, como que as experiências pessoais traduzem aquilo que Tu és para nós, e agradecemos porque isso é uma evidência de tão grande salvação e amor que o Senhor tem para com cada um de seus filhos. O Senhor conhece o nosso íntimo, nosso coração, sabe das nossas dificuldades, das nossas limitações, e por isso nós entregamos tudo em Tuas mãos, né? Porque o Senhor é um Deus de grandes maravilhas. Dá-nos o privilégio de ter um dia deleitoso, que Teu Santo Espírito esteja conosco. Isso lhe pedimos, não porque merecemos, Pai, mas é em nome de Cristo Jesus que rogamos. Amém. O que acontece antes de uma grande vitória? No caso de um atleta, o treinamento rigoroso, a dieta adequada e o preparo físico começam bem antes da prova final. Mas e nós cristãos? Estamos preparados para alcançar a vitória? Nossa conquista depende de buscarmos primeiro Deus, orando, lendo Sua Palavra e estudando Suas profecias. Por isso, te desafio a participar dos 10 dias de oração, o fim, preparação para a vitória, do dia 23 de fevereiro até dia 4 de março. Vamos revisar importantes temas do grande conflito e nos preparar para receber o prêmio eterno que Deus oferece aos seus filhos. Pessoas clamam por amor.